Abra sua Bíblia num texto próximo ao que eu li ontem. Eu li ontem em Mateus 17 e hoje eu vou ler em Mateus 16, no versículo 13. Ok? Mateus 16, 13. Você que não tem Bíblia, tá de graça hoje. É só colocar aí no seu smartphone. Tem mais de 100 Bíblias boas, inclusive Bíblia de estudo, né, para você colocar no seu smartphone. Tem muita opção. Ok? Mas então é o seguinte. Está escrito assim, ó. Mateus 16, no versículo 13, está assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava dizendo o seguinte: quem é que o povo diz que eu sou? E eles, os discípulos, responderam assim: uns dizem que o senhor é João Batista, né? No caso, João Batista que voltou dos mortos. Outros, Elias. E outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Engraçado. Eles estavam crendo que Deus tinha ressuscitado alguns dos profetas para vir fazer o que Jesus estava fazendo. Então Jesus continuou a insistir e disse: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Vocês. Então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então afirmou o seguinte, presta bem atenção. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas. Então, Simão, filho de João, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Foi meu Pai que revelou para vocês isso aí, né? Bom, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus advertiu os discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ok? Bom, o que eu quero com isso? Eu quero que você tenha um pouco mais de paciência, porque eu vou ter que ler o texto logo a seguir. Eu parei aqui no versículo 20. No versículo 21, diz que desse tempo em diante Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele seguir para Jerusalém, ele sofrer muitas coisas lá dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele estava falando que era necessário ele ser morto e que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas, então Pedro começou logo a seguir, ó, irmãos. Eles estavam seguindo no caminho de Cesareia de Filipe, que é o caminho que vai para a terra de Dan, no mapa de Israel, da terra, né, Israel. É lá em cima no mapa, extremo norte, lá onde fica o monte Hermon, é o monte mais alto que tem, né? Chega a Bíblia a mencionar sobre o orvalho do Hermon, no Salmo 133. O orvalho do Hermon é uma brisa fresca que vem, porque a parte alta do Hermon é gelada, então ele também, com o degelo dele, ele rega as planícies e ele abastece o mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, o mesmo lago, é um mar de águas doces, ok? Então eles estavam indo nesse caminho. E agora Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou. E depois Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou. Pedro, por inspiração divina, Pedro diz: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eles continuam indo e Jesus começa a falar claramente que vai ter que morrer em Jerusalém. Ele vai ter que morrer em Jerusalém. E vai ressuscitar no terceiro dia. Agora preste atenção no versículo 22. Quando Pedro escuta Jesus dizendo que é necessário que ele morra e tal, Pedro chama, versículo 22, Pedro chama Jesus à parte. Na verdade, ele diz aqui a Bíblia assim: Pedro chamando-o à parte começou a reprová-lo. Pedro começou a reprovar o mestre. E dizer: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Olha só. É o mesmo Pedro que disse: não, estou pronto para ir para a morte contigo. De forma alguma te negarei. Mesmo Pedro impulsivo que acabara de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O mesmo Pedro, o mesmo Simão Barjonas, Simão filho de João, que acabara de ser usado por Deus dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, agora estava repreendendo Jesus, porque Jesus dizia: não, eu tenho que morrer, mas eu vou ressuscitar, cara. E aí o que acontece? Olha o que Jesus dá em resposta para Pedro, na verdade, no versículo 23, diz assim: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém, agora Jesus fala abertamente, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu vou ter que morrer em Jerusalém, querendo vocês ou não, eu vou sofrer, eu vou morrer lá, mas olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro não queria aceitar isso, porque, na verdade, ele queria perguntar a Jesus, é o seguinte, tem misericórdia de mim, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo por sua causa. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E agora? Não é? Bom, então o que eu quero falar contigo essa tarde, nesse texto, é a respeito da necessidade de vigilância. Vigilância. Tá certo? Vigilância. Com relação a quê, pastor? A tudo, irmãos. Ouvintes. Nós precisamos vigiar com relação a tudo, mas especialmente com relação às coisas de Deus e às nossas coisas. É um princípio básico. Você quer conhecer Deus, quer ser usado por Deus, saiba diferenciar o que é coisa do homem, o que é coisa de Deus, o que é coisa santa, o que é coisa profana, o que é coisa, sabe? E o que é coisa. Pedro ainda estava sendo discipulado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, mas ele misturava as coisas. No momento ele estava sendo usado por Deus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconheceu, isso foi o Pai que te revelou isso, Pedro. Tu és bem-aventurado, tá, Simão Bar-Jonas? Mas logo a seguir, Jesus fala com ele o quê? Para trás de mim, Satanás. No mesmo caminho, no mesmo momento, irmãos. Foi como se fosse uma mesma conversa, só que começou bem e terminou mal. Muitas vezes nós, por falta de vigiarmos, isso não quer dizer que não amemos ao Senhor, não quer dizer que não sejamos zelosos para com as coisas de Deus, mas quer dizer o quê? Falta vigilância, nós temos que saber de onde provém as coisas, se é do nosso coração, que é corrupto, desesperadamente corrupto, né? Ou se vem da parte do Senhor, se é algo que está em meu coração, que foi colocado ali por Deus, ou se é algo que foi gerado pela minha natureza, pecaminosa, caída, o meu ego. Nós precisamos vigiar para ter discernimento, que é a parte inicial para quem quer ter vida com Deus e para quem quer ser usado por Ele. Amém? Muitas vezes eu passei situações horríveis com pessoas que chegavam para mim dizendo, eu senti de Deus isso, eu senti de Deus aquilo. E o que o senhor tem a dizer? Eu, na verdade, eu digo, não tenho nada a dizer. Se você já sentiu de Deus, vá, pode seguir. Fique à vontade. Porque, na verdade, algumas pessoas, elas são cheias de si, elas são cheias de um ego que não deixa elas fazerem coisa alguma, elas são cheias de presunções, são cheias de coisas que, na verdade, dominam a vida delas, e elas querem justificar seus atos pecaminosos, indecentes, imorais às vezes, e coisas que estão dentro do seu coração, dizendo ter sentido de Deus. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe como é que eu sinto que as coisas são de Deus? Geralmente, quando eu tenho alguma coisa para fazer, sabe como é que eu descubro que não é de Deus? Ele simplesmente coloca uma porta ali, ele fecha uma porta, e ele não me deixa passar. Aí eu percebo, isso aí é de Deus. Ou seja, sempre que eu percebo que é uma coisa de Deus, na verdade eu termino chorando. Hoje em dia as pessoas chegam rindo, dizendo, olha, eu estou sentindo de Deus, pastor, isso e aquilo. Irmãos, os caminhos do Senhor são outros, os pensamentos do Senhor são outros, não são como os nossos, são muito mais altos. Nós não entendemos o caminho de Deus, nós temos que confiar, crer, depositar a nossa vida nas mãos dele e aceitar quando ele estiver tratando conosco. Amém? A gente se frustra na hora. Ora, quando a gente era corrigido pelos nossos pais, né? Quando a gente era mais moço, né? Mais rapazote ou mais meninote, tomava pé ali, na hora dói mesmo. Mas depois a gente via que serviu. No mesmo caso, o Senhor, ele corrige não é só corrigir não é só bater não, mas ele direciona, ele disciplina a nossa vida. Então, irmãos, eu quero que vocês guardem em seu coração essa palavra hoje. Vigie para saber a procedência das coisas, se vem de Deus ou não. Muita gente já sofreu com isso, muita gente chegou, eu vi pessoas dizendo para mim, olha, Deus abriu uma porta para mim em tal lugar, e eu estou indo, pastor, amém, obrigado pelo que você fez por mim, pela minha família, minha casa, aleluia, eu vou embora. Irmãos, pessoas que foram e não voltaram mais. Pessoas que foram e foram enganadas, iludidas por Satanás, porque achavam que Deus estava fazendo quando era algo do coração delas. Vigie. Porque o pior inimigo mora dentro de nós. O inimigo lá de fora, você repreende, diz assim, Satanás, eu lhe repreendo em nome de Jesus. Arreda! E ele tem que sair. Mas o inimigo aqui de dentro, como é que você vai expulsar? Como é que você vai expulsar você? Né? O discipulado de Jesus consiste nisso. Ele está dizendo o seguinte, você tem que assumir a sua cruz. O que você tem, o que você é, não me aproveita nada. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ok?
Pedro estava sendo trabalhado por Deus, assim como eu e você estamos sendo trabalhados por Deus. Mas vamos vigiar para a gente não fazer feio, não ficar feio. Olha a história, que história mais feia. Uma hora está sendo usado por Deus, outra hora, Satanás arreda. Olha aí. Não é feio não isso? Eu acho feio, horroroso, né? Mas a gente precisa vigiar para em um momento a gente não estar sendo um canal de bênção e no outro momento a gente está sendo uma desgraça para a vida das pessoas, por não entender o propósito de Deus, ainda que ame Deus, ainda que seja zeloso para com as coisas de Deus, eu preciso ter discernimento das coisas de Deus, amém? Um beijo santo em seu coração.